Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um vídeo Dicas Musicais, tá? Esse é o vídeo número 5, a dica número 5. E nós vamos continuar falando sobre o violão, mais precisamente sobre a anatomia do violão. A anatomia, o que significa anatomia? Significa estudar partes de um corpo como um todo, né? Comparando com o corpo humano, a anatomia humana, você vai estudar coração, o braço, fígado, cabeça, crânio, mas na realidade o corpo todo é o nosso corpo humano. Bom, o violão, ele tem... Mas o que é mais importante no violão, na anatomia do violão, não é conhecer, decorar o nome das peças, né? Mas saber o que ela tem de finalidade, objetivo dentro da ciência musical. Por exemplo, cadê a vareta? Quem pegou a vareta aqui? Ah, achei, peraí. Olha só. Vamos por parte, como diz o esquartejador. Bom, primeiro, o violão é um instrumento que hoje, como há muitos anos, você não precisa ser lindo, você não precisa ser um gato como eu era desde pequeno, quando eu comecei a tocar violão, que eu não precisava do violão para namorar as gatinhas, as garotas bonitinhas. Eu não precisava de violão. Mas muita gente feia aí, tem muito cara feio aí que vai precisar do violão para arrumar uma garotinha, porque senão vai ficar ruim aí na pista sozinho. Então veja bem, o violão, ele atrai as garotinhas. Vamos começar por parte. O violão, tá? Ele se divide em várias partes sobre a sua fabricação, tá? Vamos começar aqui. Essa tampa aqui, tá? É a tampa da caixa acústica. Tá? O que é a caixa acústica? É todo esse espaço lá dentro, tá? É a caixa acústica, tá? Isso aqui chama-se braço. Isso aqui, tarraxas, pestana de osso, mão, essa parte aqui, cordas, cavalete, rasquilho e o mosaico. Bom, vamos começar a falar agora sobre algumas partes dentro da ciência musical. Nenhum fabricante de violão, primeiro, a música é uma ciência, é uma arte, tá? Então, nenhum fabricante de violão vai fabricar um violão pensando em primeiro lugar na arte, na beleza, na estética, mas sim na ciência, tá? Então, partindo desse princípio, veja bem. O violão é um instrumento acústico. Instrumento acústico é aquele que não entra eletricidade. Claro que tem alguns de violões elétricos. Nós estamos falando desse aqui, que ele é um instrumento acústico. Ele não entra eletricidade, não tem lugar nenhum aqui, né? Existe até aqueles captadores para você transformar ele em elétrico, mas não é o caso desse. Nós estamos falando. Então, ele tem uma caixa acústica. E muita gente pergunta assim: ah, como é que eu vou comprar um violão? Tá? Que alguém disse, é o mais bonito. Ele vai comprar porque alguém está dizendo, mas na realidade não é isso. O que diz que um violão é bom é a sua caixa acústica. Porque esse revestimento de madeira, o tamanho, isso aqui é um mosaico, tá? Essa roda aqui é chamada de mosaico. Esse buraco aqui, tá? Ele é calculado também pelo tamanho do bojo. O bojo é tudo isso aqui, a caixa acústica. Então o que acontece? Se você tem dúvida de qual violão que você vai comprar, não pergunte a ninguém. Se você tomar consciência e acreditar no que eu estou te falando aqui. Você tem que extrair som. E somente através da extração do som do violão, você vai conhecer a acústica, o som da acústica. Tá? Então veja bem, esse mosaico aqui, existem violões com vários tipos, né, de mosaicos, um mais bonito que o outro. Mas na realidade a função dele, essa roda aqui, não é criar uma beleza, mas sim criar uma regra científica sobre a acústica do bojo do violão. Significa o seguinte, esse mosaico ele quer dizer para você o seguinte: essa aqui é a área arpejada, porque vem da harpa, a harpa onde você fere as cordas. Então, os seus dedos devem ferir as cordas dentro desse espaço do mosaico. Por quê? Porque haverá diferenciação na extração do som se você tocar antes do mosaico ou depois do mosaico. No centro do mosaico, você vai perceber uma diferenciação de som, tá?
vai te dar um som de melhor qualidade. Depois que ele traça os matemáticos aí de plantão, que sabem como a circunferência, né, sabem calcular, com o bojo ele tem o resultado do som. Então ele calculou que o melhor som é ferindo dentro desse espaço do mosaico e não aqui. Bom, esse é o vídeo número 5, tá? Vamos por 6 daqui a pouco, um intervalo, uma água, um café e ao banheiro. E lembrando que se você é feio pra caraca, meu, aprenda a tocar violão e a cantar, tá? Se você não canta bem, aprenda pelo menos a tocar, para que as garotinhas venham cantar e assim você consiga até um casamento futuro. Fique com Deus.